Olha, hoje vamos ter mais uma grande oportunidade para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a saúde da mulher. O assunto são os miomas, mas a embolização de miomas é uma técnica que promete resolver o seu problema e a gente hoje vai tirar suas dúvidas sobre isso. Dr. Nestor Kislevski, que é radiologista intervencionista, está com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu não conheço essa técnica de embolização de miomas. Em que consiste? Bom, a técnica de embolização é um procedimento muito simples. É um procedimento que consiste basicamente em fazer um cateterismo. A gente não precisa cortar, quer dizer, nós prescindimos dos cortes, como em a cirurgia convencional. Nossa ferramenta de trabalho é esse instrumento, que é um pequeno cateter. Fininho, né? É bem fininho. A gente costuma dizer que o buraquinho que a gente faz para introduzir isso é do tamanho da ponta de uma caneta. E tipo a laparoscopia? Não, Ou não? na verdade é menos invasivo ainda. Menos? Nós utilizamos equipamentos de imagem que nos permitem enxergar através da pele e dos tecidos dos pacientes e dessa forma conduzir esses instrumentos por dentro das artérias. É como se a gente estivesse navegando por dentro do sistema vascular até chegar bem próximo dos tumores, no caso dos miomas. E dentro, uma vez que a gente coloca esse catéter nessa posição bem próximo dos miomas, a gente utiliza uma pequena microesfera, uma pequena partícula, que é esse material que nós temos aqui. Parecem pequenas bolinhas de gel. Exatamente isso. Tem diferentes tipos, tem coloridas, tem de plástico, todas têm o mesmo objetivo. E para que se usa isso? Basicamente para entupir as artérias. O que nós queremos é que pare de chegar sangue nos miomas. Quer dizer, que a gente pare de alimentar o mioma. Exatamente. Não recebendo sangue, os miomas não recebem mais oxigênio, não recebem hormônios, não recebem nenhum tipo de nutriente. Como qualquer tecido que não recebe sangue, ele acaba morrendo. Qualquer localização de mioma pode ser feita a embolização? Na verdade, é muito importante, Kátia, salientar o seguinte, que o mioma não se trata porque ele existe, ele se trata porque ele provoca sintomatologia. Lembrando que a metade das mulheres que têm mioma nem requerem de tratamento, porque são miomas que nós chamamos de assintomáticos, só acompanhar a evolução ao longo do tempo. Mas em algumas mulheres, os miomas realmente se apresentam uma sintomatologia muito desconfortável. Lembrando sempre que mioma é uma situação absolutamente benigna, não tem nada a ver com câncer e nem se transforma em câncer. Mas, dependendo do tamanho, a localização ou a quantidade de nódulos, pode sim apresentar alguns sintomas que tornam a vida da mulher muito desconfortável. Cólicas, dores, principalmente sangramento. O principal sintoma que leva a ter um impacto negativo sobre a qualidade de vida é o sangramento menstrual intenso. É a mulher que menstrua copiosamente, que tem que trocar absorventes com muita frequência, às vezes com cada 20, 30 minutos. Mulher que se sente deprimida, mulher que sente assim, não tem vontade para ir trabalhar, para se relacionar socialmente, afetivamente. É uma mulher que tem um comprometimento da sua própria sexualidade também, né? Às vezes acontece a mulher acabar passando por situações imprevistas, constrangedoras, né? Mulher que sai para trabalhar, de repente mancha as roupas e não tem para se trocar. Então, assim, tudo isso leva a um grande impacto negativo sobre a qualidade de vida. O que faz com que uma mulher tenha mioma? Na verdade, assim, existe uma tendência gênica, né? O desenvolvimento dos miomas está expressado nos genes de cada mulher e existe, obviamente, uma tendência hereditária. Muito mais comum uma mulher que teve familiar direto, mãe, avós que tiveram mioma, que ela venha desenvolver miomas. Os miomas também são mais frequentes em alguns grupos populacionais. Por exemplo, a mulher negra é mais comum ela ter mioma. A mulher que nunca engravidou, que nunca teve filhos, também é mais comum ter mioma. A mulher obesa, né? E por quê? Porque o tecido adiposo, a gordura, acaba secretando o hormônio feminino. E existe uma relação íntima entre o desenvolvimento do mioma e o teor hormonal. A tal ponto que é muito raro você ver mioma numa mulher jovem, antes dela menstruar, e habitualmente a mulher, quando chega na menopausa, que é quando acaba o hormônio interno dela, o mioma e o útero como um todo, eles regridem espontaneamente. Até quando a mulher tem uma certa propensão a ter os miomas, alguns ginecologistas indicam o uso de anticoncepcionais. Essa é uma... Claro que nunca, gente, um tratamento vale para todo mundo. Exatamente. A gente tem que analisar caso a caso, mas em alguns casos essa é uma indicação, né? Muito bem colocado por você, Kátia, mas na verdade assim, o tratamento hormonal, embora eu colocava que o mioma ele cresce por ação do estímulo hormonal,
E desde esse ponto de vista, conceitualmente, a gente poderia suprimir, então, esse estímulo hormonal, é como se a gente colocasse a mulher artificialmente na menopausa. A gente sabe que isso não tem um grande efeito sobre o desenvolvimento do mioma. A gente pode conseguir com que a mulher pare de sangrar, ou sangre menos, mas o mioma ele vai continuar a se desenvolver. Ele vai continuar crescendo. Exatamente. Então, na verdade, às vezes você pode tratar o sintoma do sangramento, mas o mioma continua crescendo e aí vem os outros sintomas que nós chamamos de ocupação de espaço, que é a distensão da barriga, a sensação de peso constante, as dores, dor na barriga, nas costas, dor durante a relação sexual, que é outro sintoma que afeta muito a sexualidade e, portanto, impacta diretamente sobre a qualidade de vida. Claro que não em tão pouco tempo, mas os miomas podem chegar a um tamanho bem grande, né? Muito. Às vezes, a gente se surpreende quando chega uma paciente que entra pela porta do consultório e parece que ela está grávida de 5 ou 6 meses, né? E a gente se pergunta, bom, como conseguiu chegar, né, até esse ponto? E isso por quê? Porque a sintomatologia derivado decorrente dos miomas é muito subjetiva. As pessoas acham que estão só engordando. Depende, ou às vezes estão exagerando na cervejinha, sabe como é que é? Então, depende muito da autopercepção. Tanto é que a gente costuma dizer que quem indica a necessidade do tratamento não é nem o médico, é o próprio paciente que percebe que ele está passando por uma situação desconfortável e aí ele decide mudar. Mas se você, mulher, tiver o hábito de ir, pelo menos anualmente, ao seu médico, quando você perceber um mioma, ele ainda está num tamanho pequeno que você consegue tratá-lo de uma maneira muito mais fácil, né? Na verdade, assim, sempre é mais fácil tratar algo que é menor que algo que está mais desenvolvido. Mas com essa técnica mesmo grande. Mas, de novo, o mais importante é que a maioria das vezes o mioma nem requer de tratamento. Só aqueles que se apresentam com uma sintomatologia importante. Por quê? Porque o mioma, a maioria das vezes, ele cresce lentamente e a maioria das mulheres vai passar a vida toda com mioma sem necessidade de tratamento. Então, isso é muito importante. Às vezes a mulher chega, e hoje cada vez mais comum, a mulher adulta mais ativa, mais independente, mais autônoma, chega aos 35 anos e se lembra que tem que fazer alguns exames. Aí vai fazer um ultrassom e descobre que tem um mioma. E aí é como se o mundo caísse, né? É verdade. Ou tem um tumor, tal. E na verdade o que a gente precisa é orientar, é educar, dizer que na maioria das vezes não é para se ficar preocupada, né? Não é nada terrível, simplesmente fazer um acompanhamento. São a menor parte das mulheres que descobrem que tem mioma, lembrando que muitas mulheres nunca na vida descobriram e nem descobrirão que vão ter mioma e cursam sempre sem nenhum problema. A gente tem algumas fotos aqui. O primeiro desenho, olha, ele mostra a localização dos miomas. Isso, os miomas, na verdade, eles crescem na parede muscular. Mioma, a denominação mesmo, deriva de ser um tumor de tecido muscular. Tumor é importante salientar que não é nenhuma conotação maligna, por isso que a gente costuma colocar o sobrenome, tumor benigno, né? E o mioma é o tumor mais comum da pelvis feminina, né? Então ele cresce na parede muscular, né? Cresce pequenininho e ele começa a crescer. E ele pode crescer para dentro do útero, então esse que nós chamamos submucosos, porque eles impactam, digamos, a cara interna dos miomas e são aqueles que mais sangramentos dão, ou ele pode crescer para fora, né? Que são os subserosos, e esses são aqueles que fazem aumentar o tamanho do útero com mais intensidade. Eles podem comprimir outros órgãos também, né? Pode. De fato, por exemplo, é muito comum que a paciente reclama que tem que acordar 2 ou 3 vezes de noite para urinar. Por quê? Porque a bexiga fica presa e não consegue se distender. Então, um pouquinho de xixi que chega na bexiga já dispara o estímulo e ela tem que sair correndo. Durante a noite é mais comum, porque quando o ritmo de filtragem renal é maior, mas também pode acontecer durante o dia.